Oi, e aí? Vamos conversar? Meninas, vim aqui conversar com você um pouquinho. Tô meio sumida, mas estou sempre por aqui. Sempre tô postando uns shortzinho que eu gravo lá na minha outra rede social. E resolvi vir aqui conversar com vocês também. Eu sei que eu andei meio sumida, nem tenho postado mais vídeo aqui no YouTube, mas eu não consigo largar vocês. Vira e mexe, eu tô vindo aqui, tô dando umas olhadas, tô botando uns vídeos em curto. Mas eu vim conversar com vocês algo que eu senti assim de Deus vir falar com vocês agora para essa manhã. Tô acabando de tomar um café, não vai ter muito corte esse vídeo, eu vou acabar de falar o que eu tenho para passar essa mensagem e já vou postar para vocês. E aí, como que vocês estão? Tá pensando em desistir? Tá achando que tá difícil? E a outra pergunta que eu quero falar para vocês, tem alguém se importando com o que você tá querendo fazer ou deixar de fazer? Às vezes essa pergunta ela é um pouco meio pesada, né? Forte. E porque a gente pensa assim, deixa eu trazer vocês um pouquinho pra cá. A gente sempre acha que vai ter pessoas para nos apoiar, tudo que a gente quer fazer, que tudo vai dar certo, e às vezes as coisas começam a dar errado e você já pensa logo em desistir. Para quem já me acompanha desde lá do início, meu primeiro vídeo aqui no canal, se eu não me engano, eu acho que foi em 2021 ou foi em 2020, agora eu não me recordo. Vou deixar a capazinha do vídeo aqui, que foi o meu primeiro vídeo lá na loja. De lá pra cá, tanta coisa aconteceu. Tanta coisa aconteceu. Aconteceu muitas coisas boas, mas aconteceu muitas coisas para me desistir, para me desanimar. A princípio, o meu canal foi criado para poder dar dica, né, de loja infantil. Eu já falei em outros vídeos aqui, acho que eu não preciso ficar repetindo. Mas o meu principal intuito de criar o canal foi realmente dar dicas, né, de para quem gosta de trabalhar com moda infantil, para quem quisesse abrir loja, porque a maioria das dicas que eu dei aqui no canal servia tanto para moda feminina, masculina, infantil, enfim, eram dicas para ser colocada em prática lá quando você montasse o seu comércio, né? E por algum motivo, por não estar alinhada com o propósito do que Deus tinha para minha vida, não foi dando muito certo, né? Eu tinha muitas boas ideias aqui, algumas eu colocava em prática, dava muito certo, mas outras não dava tanto. E fui desanimando, as coisas foram ficando um pouquinho mais difíceis, era época de pandemia, né? Ainda estava naquela vibe de lockdown ainda, então dificultou muito o comércio. Enfim, eu tive inúmeras situações que aconteceu que me fez fechar a loja, né? E era um sonho. Eu lembro que desistir de trabalhar com moda infantil foi algo que me doeu muito. E eu tentei ainda ficar com showroom aqui em casa, dei dicas maravilhosas. Tem uma série aqui de como montar o seu showroom. Se você pretende montar o showroom, eu convido você a dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards. São dicas muito boas. E o que sempre pegou a minha mente, o que sempre me trouxe muita confusão na minha existência, no meu ser, é porque não dava certo para mim. As minhas dicas não é que elas eram ruins. Eu vi muitas meninas botarem no comentário de um vídeo e após outro falando: Shirley, eu paguei um curso para ouvir o que você está falando de graça. Só que ao mesmo tempo que eram dicas muito boas, dava certo para 70, 80% das pessoas que assistiam meu vídeo, para mim não dava certo, gente. E aquilo me criava uma confusão mental muito grande, uma confusão de existência, de resultados, né? Eu falei, cara, isso é muito louco, como pode? Eu tô ensinando uma coisa que eu aprendi num curso também, que eu também comprei cursos, e não tá dando certo pra mim, ou alguma coisa eu estou fazendo de errado. E eu me cobrei muito, gente. Eu passei uma fase de sumiço aqui do YouTube com uma batalha muito grande com a minha mente. Porque eu achava que eu aqui não era capaz, que não era pra mim, eu que tava errada. E não é possível dar certo pra todo mundo e pra mim não dar, o que tá acontecendo? Até eu descobrir que eu não estava alinhada, totalmente alinhada com o meu propósito. Eu estava começando a seguir um passo, mas não era exatamente aquilo. E quando você começa a seguir um caminho que não está alinhado com o que o Senhor quer para a tua vida, infelizmente ou felizmente não vai dar certo. Não tem um ditado que diz no popular que diz assim: a porta que Deus abre ninguém fecha? Mas o contrário também. A porta que Deus fecha ninguém abre. Por que ele fecha algumas portas? Ele fecha algumas portas quando ele vê que você não está
indo de encontro ao propósito que ele tem para tua vida. Então, por isso que muitas coisas da tua vida tá dando errado, não é porque o Senhor é ruim, não é, pode ser sim olho grande de alguma pessoa, assim, existem diversas coisas que a gente pode estar atribuindo para esse erro, mas se você faz tudo certo, se você está debaixo da cobertura do Senhor, se você ora, se você jejuma, se você tem uma vida no altar e aquilo que você quer fazer está dando errado, você já parou para pensar por que que tá dando errado? Você se fala assim, eu não falo mentira, eu não engano ninguém, eu dou o dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sempre tô na igreja, eu cuido bem da minha casa, sou um ótimo pai, uma ótima mãe, mas por que que não dá certo? Aí o Senhor tá te falando agora. Porque não tá alinhado com o propósito que eu tenho pra tua vida, não é isso. Você tá indo por um atalho, não é o caminho que eu te ensinei. Você até tá pegando alguns ganchos, como era o meu caso. Eu conversava aqui com vocês, eu era luz na vida de algumas pessoas e eu recebi muitos bons feedback, isso é maravilhoso, mas não estava alinhado com o meu propósito, que era trabalhar com moda infantil. E eu ficava assim, meu Deus. Até eu estava conversando uma vez com uma inscrita, muito tempo atrás, eu nem tenho mais o contato dela, ela falando assim, nossa, as suas dicas para mim foram assim, sensacional. Você me abriu os olhos. Eu agradeço muito a Deus toda vez quando eu oro e que eu lembro, eu falo assim, abençoa a vida da Shirley, porque, cara, foi uma coisa simples, mas eu precisei ouvir um vídeo dela, aqueles erros que eu cometi, dica de fornecer. Nossa, gente, foram muitas pessoas que me agradeceram. Eu sou muito grata, esse feedback me deu um gás de vir continuar gravando, mas ao mesmo tempo confusa, perdida. Eu falei, Senhor, o que que o Senhor quer da minha vida? O Senhor estava me tratando e eu não sabia. E um caminho, um gancho que eu peguei ali ao trabalhar e abrir o canal, que foi algo assim, gente, foi algo divino mesmo. Abrir o canal foi algo. Eu não pensava, eu não imaginava. Eu queria simplesmente ter um diário virtual da minha evolução da loja, porque na minha mente eu pensava em crescer, evoluir, que eu ia bombar, que o nome do Kids na minha cidade ia crescer muito. Eu pensava na loja. Só que sempre, preste atenção, sempre o seu propósito ele vai estar alinhado não só para você, não é uma bênção que vai reter em você. O propósito que o Senhor tem na sua vida é para as pessoas que estão à sua volta ou até muito mais. E qual era um gancho que o Senhor já estava me mostrando que era o meu propósito? Vocês, a comunicação, o falar, o ensinar, o mostrar o caminho. Eu mostrei o caminho para vocês seguirem. É uma coisa muito louca, mas não era pra mim seguir. Vocês estão entendendo? Demorou muito cair a minha ficha. Eu falo assim, qual o propósito o Senhor tem pra minha vida? Eu não tô conseguindo entender. Eu já fiz cursos, eu comprei outros cursos e eu seguia pessoas especialistas em moda infantil, me aprimorei em tendências e tudo mais, mas não dava certo pra mim. Gente, gastei dinheiro, perdi tempo. E quando eu descobri que o verdadeiro propósito que o Senhor queria para mim era vocês aqui, o canal, e durante diversas vezes eu abandonei isso aqui. Nunca me foquei muito em monetização e ganhar dinheiro aqui, apesar que eu indico algumas coisas, eu trabalho com uma afiliada, isso dá uma graninha legal, é muito bom. Outro vídeo eu posso estar falando sobre isso, me ajudou e está me ajudando muito. Hoje eu estou vivendo de afiliação, é uma grana legal, eu posso vir trazer esse assunto para vocês, mas o intuito do vídeo não é esse. E eu fiquei muito frustrada. E uma coisa que vai ser só você e o Senhor. Ninguém vai chegar para você e vai falar, é uma coisa íntima. Para mim chegar a ter uma clareza do que o Senhor queria para minha vida, foram diversas vezes ali ajoelhada no meu quarto chorando, sem entender. E o silêncio de Deus é que me deixava mais angustiada, porque parecia que o Senhor algo que o Senhor ministrou na minha vida foi o seguinte, olha, eu conversei com você, eu te expliquei, eu te ministrei sobre a sua vida durante muito tempo, mas agora você está em prova. E durante a prova, o mestre não fala nada. Ele fica em silêncio. Então, eu queria falar para você nessa manhã, eu senti algo do Senhor, eu tava tomando meu café, ainda estou aqui, ainda tem café aqui ainda, tá até esfriando. Que é o seguinte, que não pense que durante essa prova o Senhor está em silêncio, que você está sozinho. Ele só não pode falar nada, você vai ter que aprender com as circunstâncias. Ele te mostrou o caminho, ele te ensinou, ele ministrou, ele falou, e o Senhor sempre quando tem algo até ruim para vir, ele avisa antes, ele prepara antes. Mas durante a prova, o mestre fica em silêncio, o professor não fala nada. É você que vai ter que exercitar tudo aquilo que ele te ensinou. E
Eu demorei muito, essa frustração da loja não dar certo, demorou muito, gente. A Dudu Kids começou em 2019. Ela foi muito, muito, muito bem durante 2020 e 2021, eu tava já com a loja. Mas logo veio muitas complicações, diversas coisas, não só a questão da situação que a gente estava vivendo no momento, mas a minha cidade é um pouco meio complicada, eu não posso falar muito abertamente do que se trata, mas foram inúmeras coisas que me atrapalharam. Mas eu continuei gravando alguns vídeos e essa comunicação ainda continuou. E eu ficava me perguntando qual é o propósito do Senhor sobre a minha vida. E quando eu disse agora, um momento atrás, que eu disse que o Senhor estava ministrando sobre a minha vida, o Senhor também estava me tratando. Por quê? Aí é onde eu quero falar a verdadeira essência daquilo que o Senhor tinha para minha vida. Eu nasci numa família pobre, óbvio, né? Muito humilde, nunca me faltou, assim, o básico, né? A comida, a cama, o teto, a roupa, o sapato, nunca me faltou, mas era sempre ali no limite. Era o básico do básico, eu não tinha aquele um pouco a mais para desfrutar. O desfrute, né? O gozo, o melhor da terra, o que a palavra de Deus diz, né? E aquilo sempre me incomodou, mas uma coisa que eu herdei desde pequena é a reclamação. Eu reclamava de tudo. Eu sempre falava, às vezes eu tinha uma bênção nas minhas mãos e não é que eu era ingrata. Eu nunca fui uma pessoa ingrata. Mas eu também não exercitava aquele poder do agradecimento, do você ser grato naquilo que o Senhor está te dando. Gente, só o fato de hoje você estar me ouvindo, você tem uma internet, você está com o telefone na mão, você está com sua audição muito boa, sua visão tá boa, você está conseguindo se comunicar sem um aparelho aqui agarrado e você tem que precisar de um tubo para ajudar você a falar. Né? Então, assim, você já agradeceu esse mínimo de hoje? Gente, isso tem um poder tão grande que vocês não imaginam. O poder de você ser grato pelo mínimo do mínimo do mínimo. Gente, você já parou para pensar? Eu tô falando com você. Se o Senhor me incomodou agora abrir essa câmera e falar exatamente isso que eu tô falando. Nós estamos vivendo numa fase da nossa vida, uma era, uma geração de inúmeras possibilidades e oportunidades. Quem diria? Eu daqui, do Rio de Janeiro, você daí, de onde você está, na Bahia, em Minas, em São Paulo, você está me ouvindo. Quase que agora, não vou nem editar muito esse vídeo, já vou postar, ele já está ficando até um pouco longo. E já vou postar ele, quase que em cima da hora. Acabei de postar, você está ouvindo. O Senhor está falando contigo. Nós estamos vivendo numa geração de inúmeras possibilidades e oportunidades e as pessoas estão perdidas. As pessoas não estão conseguindo agradecer o fato. Cara, eu tô viva hoje. Eu abri meus olhos, eu levantei com as minhas próprias pernas, ninguém me tirou da cama. E antes eu herdei essa coisa, a gente herda coisas boas e coisas ruins. Mas você que determina se você vai querer essa herança, ela tá ali, você pega se você quiser. Mas infelizmente eu vim carregando uma herança que me travou durante muito tempo, que é a reclamação. É a palavra de escassez. Eu sempre ouvia meu pai dizer, minha mãe dizer, não tem, não pode, é pouco, não vai dar, é insuficiente. Aí não agradecia aquele salário, só reclamava, que não dá pra nada, paga a conta, não sobra, mal faz uma compra. E, gente, eu cresci ouvindo essas coisas. E sem entender, eu comecei a falar. O fato dos meus ensinamentos para vocês não dava certo para mim, eu começava a reclamar. Eu começava. Eu só tinha negatividades em relação a isso e tentava não passar isso para vocês, porque de fato muitas pessoas estavam sendo abençoadas com as dicas que eu estava dando, só que não estava dando certo para mim. E por não dar certo para mim, eu ficava pé da vida, para não falar besteira, né? E reclamava, e reclamava, reclamação em cima de reclamação, e falava, eu não mereço, é para mim, eu que sou o que segura a rua, que eu ia falar outra coisa, eu que sou isso, eu que atraso, se a pessoa tá numa fila que anda, se eu vou, eu travo a fila, entendedores entenderão. Então eu sempre me desprezava, me colocava para baixo, o problema era comigo, e sempre me atribuindo coisas ruins. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Até que um dia, há pouco tempo, tá? Nós estamos em 2005. Foi na virada, a minha virada de chave foi praticamente na virada do ano. O Senhor me despertou a abençoar a minha vida, ao que eu sou, ao que eu tenho. E o Senhor sempre falou assim: você é filha do rei, você é filha do Deus Altíssimo. Quando eu mandei escrever lá na minha palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é todas as coisas. Você já está passando pela privação. Você superou a privação, você superou a adversidade. Agora começa a profetizar coisas boas sobre a sua vida. Abre a boca e começa a falar coisas boas, não coisas ruins. Eu tô com uma palavra aqui, eu estava acabando de fazer a minha devocional, por isso que eu senti esse desejo de vir falar com vocês.
Em Provérbios 23, 7, assim como o homem se vê, assim ele é. Aqui na minha versão mais antiga tá assim, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Eu gosto da versão mais atualizada, eu não sei se é da King James ou da Almeida, mas tá falando assim como o homem se vê, assim ele é. Como que você se vê? Como que você se enxerga? Eu me enxergava como uma pessoa que eu não posso, eu sou incapaz, pra mim é mais difícil, não é pra mim, é pra todo mundo, mas não é pra mim. Reclamava de tudo, era muito reclamando, sempre tive o conhecimento da palavra, mas eu nunca exercitei essa questão de assim como o homem se vê. Isso ficou batendo tanto na minha mente, de uns tempos pra cá. Então, como que eu me vejo hoje? Hoje eu me vejo uma pessoa, e eu sou próspera, só que eu não consegui enxergar. Eu sou uma pessoa extremamente próspera. Vocês pensam numa pessoa próspera, eu sou, porque prosperidade não quer dizer só finança. As pessoas que são ricas pagam a riqueza que ela tem para ter uma boa saúde. Pergunta a um milionário que hoje está no hospital, que pode até estar nos assistindo, que tem muito dinheiro na conta, o que, que esse dinheiro da conta vai fazer a diferença do que ele está no hospital, entubado, sem poder sair, sem ver o sol, a chuva, esses dias maravilhosos que nós estamos tendo. Então, prosperidade não é dinheiro. Bota isso na tua cabeça. Você pode ter muito dinheiro na tua conta, mas se o Senhor te travar numa cadeira de roda, te travar no hospital, num tubo no hospital, o que, que o seu dinheiro vai fazer? Talvez pode ser servir de bênção como herança na vida de uma pessoa, ou ainda vai servir de briga para irmão ou filhos, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito próspera, próspera na saúde, próspera na minha vida familiar. Aqui em casa, a gente tem uns ranca-rabozinhos, né? Coisa de família. Eu brigando com um adolescente, minha filha que é um pouco meio bagunceirinha, mas também não tô falando que ela é muito bagunceira. Hoje eu já tô falando que ela é uma menina muito dedicada, muito cuidadosa, porque é nesse falar, é nesse dia a dia, no cotidiano, você fala coisas que aquilo se torna realidade. Assim como o homem se vê, assim ele é. Então, assim, a gente tem. E outra, se eu não me engano, eu acho que é em Provérbios também. Aqui, eu achei, é em Provérbios mesmo. Eu só tava esquecida do versículo. Que é o 18, 21, que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utilizar comerá o melhor do teu fruto. Então, assim, como eu via meus pais reclamar que o salário era pouco, que não dava pra nada, eu cresci falando. Então, você é um looping, é um ciclo vicioso. Você fala que é pouco, que não pode, que não dá, que não serve pra nada, que como que a pessoa vive com um salário mínimo, você fala, aquilo se concretiza porque você falou, e você torna a falar porque tá concretizado. Tá vendo que é um ciclo? Você fala, concretiza. Concretizou, você vê, você fala. Então, já que eu sou tudo aquilo que, como eu me vejo como uma pessoa capaz. Eu sei me comunicar muito bem, eu sei me falar muito bem. Eu sou uma pessoa muito próspera na minha casa, na saúde, no convívio com a minha família. Eu sou muito abençoada em termos de, assim, na fé, orar mesmo numa coisa e aquilo acontecer, botar muita fé naquilo, sabe? Só que eu não botava fé. Engraçado, pros outros, eu orasse uma coisa assim e com muita fé, acreditando que aquilo acontecia. Mas pra mim, como eu me via pequeno, como eu não me achava capaz, e o negócio era comigo, tudo de ruim era pra mim, como eu tinha esse pensamento, as coisas de fato não aconteciam pra mim. E o Senhor começou a ministrar assim no meu coração, começou a mudar. E uma frase que eu já falei até lá nas minhas outras redes sociais, eu até botei um shortzinho aqui, que é: você é filha e filho não pede. Filho desfruta. Filho pede sim. Se seu filho quer comer um Danone, tem lá na geladeira, ele vai te falar: mãe, posso pegar um Danone? Você vai falar: pode ir lá pegar. Mas toda vez ele não vai ficar pedindo. Toda vez ele vai falar: mãe, posso comer? Posso almoçar? Mãe, posso assistir uma televisão? Às vezes pergunta por questão de regra, mas tá ali. Ele não precisa pedir a televisão ainda, ele não precisa pedir a internet. Ele só quer saber, ele vai desfrutar, porque ele sabe que o pai e a mãe vai dar. A mesma coisa é nosso Pai Celestial. Ele já falou que tudo já não foi dado, já tá pra gente, é só desfrutar, só que a gente fica pedindo, perdendo tempo pedindo. Não é pra pedir, é pra desfrutar. Ele já deu. Lá também em Romanos 12, 2, também tem uma coisa muito interessante em relação a você começar a verbalizar assim, sempre ser positiva, o máximo que você pode. Eu sei que as coisas vêm, gente, meu café tá esfriando. Eu sei que as consequências da vida, o nosso dia a dia, sempre vai ter alguma coisinha pra tirar a gente do sério. Eu não sou 100% santa não, tá? Não cheguei no nível de santidade a ser arrebatada, não. Eu tenho meu momento de cri-cri, de estresse, mas eu tô exercitando isso já há um tempo e como a minha vida tem mudado.
Alguns falam que é lei da atração. Vamos botar lá, para você que não tem religião, não é a lei da atração, só que a Bíblia, ela fala da lei da atração, ela fala disso, de você profetizar e falar coisas que ainda não existem, que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que ainda não existem, mas daqui se espera. Não existe ainda, mas eu espero. E eu já agradeço, eu já visualizo, eu já materializo aqui como se já existisse. Eu já estou agradecendo, porque eu sei que vai vir, é a fé. Muitas pessoas que não têm religião falam que isso é lei da atração. Tudo bem, você pode dar o nome que você quiser. Vamos usar aqui lei da atração, vamos usar fé. Quando Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, se eu não me engano, ele diz Ezequiel 37, que ele foi no vale de ossos secos, aquilo dali também é um exemplo de lei da atração. Ele foi levado em espírito a um vale, onde tinha várias pessoas mortas, vários ossos secos, cabeça de um lado, perna, tudo seco, sequíssimos. A palavra ainda fala que estava sequíssimos. E o Senhor falou, filho do homem, o que você vê? Olha só, gente, olha aí, ó, a revelação do Senhor para a tua vida essa manhã. O que você vê? E ele falou, eu vejo um monte de ossos secos. Ele repetiu o que ele estava vendo. Era o realista. O realista repete o que vê. Mas aí o Senhor começou a ministrar o coração dele e mandou ele profetizar. E mandou ele abrir a boca. Abre a tua boca e profetiza. Profetize carne, profetize sobre esses ossos secos, porque eles vão se levantar. O profetizar, o falar é a visão. Ele tá vendo além. Ele não vai mais falar o que ele tá vendo dos ossos secos, mas ele vai falar, ele já começa a visualizar aqui nervos, carnes, peles, cabeça no seu corpo, tudo certinho. E se levantou um exército através da sua fala. Então eu comecei a profetizar, o meu salário ele é bênção, o que eu ganho ele é uma bênção, ele vai pagar tudo que tem que pagar, vai sobrar, o Senhor vai me dar sabedoria, entendimento em que investir, em multiplicar, em triplicar. Eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou viver coisas inesquecíveis, eu vou viver o sensacional. O deserto vai ter que me fazer prosperar, porque eu sou filha do rei. Eu vou desfrutar o melhor que o Senhor colocou nessa terra. E o Senhor foi ministrando, gente, a minha vida já tem mudado tanto. Eu quero tanto trazer isso para vocês aqui, como o poder da fé, o poder da lei da atração, isso é uma verdade. Eu acredito que você já viu inúmeros vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Nossa, tem diversos canais aqui que eu sigo alguns, e deve ter milhares outros aí que eu nem conheço, de outras pessoas que já falam esse assunto. Mas lá em Romanos 12 está escrito assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade do Senhor não acrescenta dor, não acrescenta dúvida. Ela não é variável, ela não fica se variando. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Imagine você desfrutar de uma vida boa, perfeita e agradável. Olha o que ele fala: não nos conformeis com este mundo, com este século. Não repita o que está diante dos seus olhos. Verbalize. Transformai-vos com o poder da vossa mente. Transforme a tua realidade com a tua mente. O que a tua mente está pensando? A tua mente está pensando derrota, escassez, desgraça, doença, morte, o fim. Pelo amor de Deus, você é filha, você não pede, você desfruta. Começa a mudar a tua realidade com a tua mente. Começa a agradecer, começa a visualizar. Sabe as crianças que brincam com aquela brincadeira da imaginação? É isso aí que o Senhor quer que você faça. Por que o Senhor já colocou isso nas crianças? Elas imaginam que estão voando, elas conseguem imaginar. Na brincadeira não tem nada, só tá ela, mas ela consegue imaginar. Olha o poder da mente. Nós devemos ser como criança, a palavra já diz isso. Então, a criança ela vai querer sempre ter a sensação de que ela quer, o coleguinha tem. Não, ela vai falar assim: mãe, eu quero. Se ela vê uma coisa com minha mãe, eu quero. Mãe, eu quero. E ele não tem assim, freio. Fala o que vem na cabeça, pede mesmo, e a gente tem que ser como criança. Então, se você quer muito uma coisa, a sua realidade não condiz com o que você sonha, começa a falar, começa a agradecer o que você tem. O Senhor vai transformar o pouco em muito, maldição em bênção, caminhos tortos em caminhos retos. O Senhor levanta até morto de 4 dias. Há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Não é a questão de, eu tenho o poder da mente. Não, é a sua fé. É você estar alinhada com o teu propósito. E você pensar positivamente, atrair a lei da atração, use o que você quiser, já falei aqui, a usar a sua fé, seu sobrenatural. Seu sobrenatural não, você vai ver o sobrenatural sobre a sua vida. É uma coisa, gente, eu tô vivendo dias muito abençoados. Eu tenho visto
algumas coisas que tá vindo para provar, eu estou na prova, e durante a prova o Senhor e o mestre fica quieto, mas ele disse, olha, eu já te falei que você pode transformar com o poder da tua mente. As adversidades, os problemas vão vir. A palavra também diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Teríamos aflições, não viveríamos aflito, não viveríamos no deserto, não habitaríamos no deserto, mas habitaríamos na sombra do Altíssimo, tá bom? Então, nessa manhã, eu me senti assim, eu tava aqui meditando, até tinha visto um vídeo falando sobre isso aí, que eu gosto de sempre estar alinhando um vídeo com meu estudo, a minha meditação. Eu tô com a minha Bíblia, tô com o meu celular, tô com o computador, tô com o caderno, porque é isso aí que é meditar, tá? É você anotar, tô com o café, já tá até frio, vou pegar outro. E o senhor falou assim: abre a câmera do celular, vai do jeito que você tá mesmo. Só deu uma penteadinha aqui, bateu um gróizinho, mas já até saiu com café. Vai com pijama mesmo e fala com essas meninas, fala com o seu público que eu te dei. Você tem esse poder de comunicação, de falar. Muitas meninas se comunicam com você. E fala, porque você constrói a tua realidade com isso aqui, ó, tá? A tua língua, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar também, tá bom? Então, comece a exercitar essa verdade na sua vida. Depois você vem aqui e me fala, Shirley, é verdade, não é só aquela história daqueles coaches, desses canais grandes aí que fica vendendo curso. Não precisa fazer curso pra isso não, filha. Então, ó, seu poder tá aqui. Começa a exercitar, começa a buscar no Senhor, que você vai ver o poder que você tem. Você nem imagina. Ah, óbvio, uma ressalva aqui. Óbvio, se você acredita nisso, tá? Se você acredita em lei de atração, se você acredita em Deus, que Deus é soberano acima de todas as coisas, que através dele tudo nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Agora, se você não acredita, aí esse assunto não é pra você, tá bom? Você pode passar, só deixar um likezinho aqui. Deixa aqui nos comentários pra mim também se você já é essa pessoa, se você tem mudado isso na sua vida, se você já vivia isso na sua vida. Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papinho também, que eu amo ver os comentários de vocês. E até um próximo vídeo. Gente, tchau. Tava com saudade de vocês, meninas.